Está em dúvida em como fazer a manutenção do seu filtro e das mídias sem prejudicar a água do seu aquário? Assiste esse vídeo que eu vou te dar várias dicas para você fazer isso com bastante eficiência. Oi pessoal, a gente tem recebido bastante perguntas sobre como limpar as mídias, sobre como limpar o filtro, e a gente percebe que é uma situação que todo mundo fica em dúvida e um pouquinho de pânico sobre como proceder. A gente fala muito sobre a gente não mexer muito nas mídias, a gente não deixar elas fora da água, a gente não deixar elas sujas, a gente não deixar elas com outra água, não lavar na torneira, e aí eu acho que isso também vai gerando um excesso de medo em manusear as mídias. Então a gente vai falar mais basicamente como a gente faria a manutenção de um filtro externo aí do seu aquário, e vou até dar uma dica para quem tem canister em casa, mas mais para desmistificar esse medo de manusear as mídias. Como eu sempre falo, toda vez que a gente vai fazer limpeza no nosso aquário, a gente vai fazer uma perda biológica grande, porque não tem como limpar sem perder bactéria. As bactérias estão ali, elas são muito mais sensíveis que os peixes, eu sempre falo isso, a gente sempre perde a biologia antes, né? Quando a gente tem um problema no aquário, a gente sempre perde as bactérias muito antes de perder os peixes, elas são muito mais sensíveis. Mas, por outro lado, elas também se multiplicam muito mais rápido e têm um número imenso, incrivelmente grande dentro do aquário. Então, também não é um grande problema a gente perder um pouco. E claro que a limpeza vai trazer uma melhoria para essa colônia bacteriana. Porque não adianta eu também ter um monte de mídia suja, cheia de sujeira em cima, seja de matéria orgânica, impedindo a circulação da água, o fluxo dentro do filtro, porque aí também as bactérias não estão bem. Aí, nesse caso, é benéfico limpar, para que a gente consiga melhorar toda a circulação interna do filtro. Então, é uma perda e um ganho. A gente vai perder a sujeira, vai perder um pouco de material biológico, mas a gente vai eliminar a sujeira, o que vai ajudar na filtragem de qualquer forma. Então, quando a gente vai fazer a manutenção do filtro, não vamos falar hoje sobre TPA, a gente tem vários vídeos sobre isso. Se você tem dúvida sobre esse assunto, deixa aqui que a gente pode fazer um novo conteúdo, mas hoje a gente vai falar mesmo dos equipamentos de filtragem, de como limpar o filtro. Então imagina que você está fazendo lá TPA, toda vez que a gente faz TPA, que a gente vai manusear os equipamentos eletrônicos, elétricos dos nossos aquários, a gente tem que desligar tudo da tomada. Então imagina que você já desligou tudo, você já tirou um pouco de água, fez uma limpeza, uma sifonagem e tudo mais, e você acha que seu filtro tá sujo e está no momento de você fazer a limpeza. Nem sempre quando a gente faz TPA a gente vai mexer no filtro, isso vai um pouquinho do seu feeling mesmo, de você olhar e achar que está sujo ou não, e de fazer a substituição dos refis, né? O que você tem que saber para saber se você vai limpar ou não um filtro é se ele está sujo a ponto de impedir a circulação. Aquário não gosta muito de limpeza, tá, gente? Não é para ter um filtro lindo e maravilhoso que nem esse que está limpo e nunca foi usado. O seu aquário aí vai ter um filtro muito mais sujo, mais usado, e isso é bom para o aquário. O que a gente não pode fazer é deixar a circulação ser impedida por conta da sujeira. Então imagina que você fez aí a sua TPA, mexeu no seu aquário e achou que o filtro está sujinho, que você quer limpar. O que a gente vai fazer? Então tá tudo desligado, ele provavelmente vai estar lá pendurado no aquário e vai estar cheio de água. Então ele é realmente um pouco chatinho, até para tirar o filtro, por isso que a gente também não pode deixar muito sujo, a ponto de eu realmente ter que tirar tudo, limpar, esfregar tudo. Se a gente limpar mais regularmente, ele também não vai ficar tão sujo para você ter que tirar. Normalmente a gente não vai nem tirar do aquário. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os elementos filtrantes de dentro do filtro e colocar num baldinho. Qual é o baldinho? O baldinho da TPA. A gente não tira um pouco de água do nosso aquário? A gente não tá fazendo uma faxina lá? Aí vai ter uma água do balde. Se tiver uma água muito podre, muito suja, você primeiro descarta essa água mais suja, depois você tira um pouco de água do aquário que está mais limpa, mas não precisa estar limpona também, assim, um pouco mais limpa. E aí a gente vai colocar as mídias, os elementos, tudo que tem de filtrante do nosso filtro nesse balde com água do aquário. Isso é o primeiro ponto importante sobre limpeza de filtro. Se a gente lavar o filtro embaixo da torneira, a gente vai, fazer um impacto muito grande nas bactérias, porque a água é muito diferente, a temperatura é diferente, você vai usar a torneira com muita força, você vai arrancar, porque as bactérias elas estão em tudo, nas decorações, nas pedras, nos cascalhos, nas paredes do aquário, nas paredes dos filtros, dentro dessas torneirinhas, em tudo. Quanto mais você esfregar tudo, mais você perde. E aí é o que eu falei, a gente tem que ir atrás da sujeira mesmo e não de tirar o que é bom no aquário, né? Então eu vou tirar as mídias, e aí, por exemplo, você que usa um filtro externo, como os da Max, eles têm um refil. Esse refil vem lã e carvão.
Lã em carvão é algo que do aquário a gente joga fora e põe outro. O carvão, porque ele satura, então se você deixar ele muito velho, ele fica puxando. O carvão é ótimo, ele deixa água cristalina, ele absorve várias coisas que não são legais para o aquário, não deixa o aquário com coloração feia, nem com cheiro ruim. Só que ele tem uma saturação, ele vai absorvendo, absorvendo até que ele para. Se você deixar o carvão velho, ele começa até a devolver essa sujeira para o aquário. Então, o ideal é você trocar esse carvão quando ele ficar velho. E se você não tiver outro, é melhor você tirar o velho e ficar sem do que deixar um carvão velho lá. O carvão velho não ajuda em nada. Mas esses refis, eles têm lã e carvão. Então a gente vai jogar fora, porque isso aqui vai estar com certeza muito imundo, muito sujo quando você for fazer essa limpeza. Aí você joga fora e coloca um novo aqui. O novo você vai tirar da embalagem e colocar direto no aquário. Tem gente que lava, eu não gosto de lavar, só se sai muita sujeira, que não é o caso dos da Max, mas eu coloco direto aqui no aquário. Então, cartucho, eu jogo fora o velho e ponho o novo. De quanto em quanto tempo? Não sei. Você tem que observar se está sujo. Se você tem um aquário bem montado, com a filtragem eficiente, com uma quantidade de peixes adequada, que você alimenta direitinho, deve durar um mês. Mas você só vai saber observando o seu aquário. Se ele começa a ficar amarelo, se ele começa a ficar com cheiro de peixe, se ele não está tão cristalino, normalmente isso aqui venceu, você joga fora. Então não dá muito para saber, mas normalmente um mês, se tudo estiver bem aí no seu aquário. Jogo fora, põe um novo aqui e beleza. Aí, a gente tem, nesse caso do modelo do filtro da Max, aí depende dos filtros que vocês têm em casa, tem uma esponjinha. As esponjas têm uma dupla função na filtragem do aquário. Elas fazem tanto uma filtragem mecânica, ou seja, elas são filtro, que nem filtro de coador de café. Segura o pó do café lá, então ela segura uma sujeira grossa, mas ela também faz biologia, por isso que elas são eficientes, porque além de elas segurar a sujeira mais grossa, elas também vão ter bactérias aqui. Porque se fosse só um filtro físico, como é a lã atua só como uma barreira física. A única coisa que a lã de vidro faz é segurar a sujeira grossa, que nem o coador de café. Ela não faz biologia, então eu posso jogar fora e pôr uma nova, sem nenhum prejuízo. Pelo contrário, ela vai segurar mais sujeira e vai ser bom. As esponjas não. As esponjas têm essa dupla função, então eu não vou jogar fora. Eu só vou jogar fora quando ela estiver velha, rasgada, quando não der mais para usar. Eu vou usá-la por muito tempo. Só que eu preciso limpar, porque se ela estiver suja, ela vai atrapalhar a circulação da água aqui, aí eu preciso que ela fique limpa. Como eu vou lavar isso? No baldinho da TPA. Então eu tirei a água do aquário, coloquei nesse baldinho, eu venho, limpo um pouco assim, tiro a sujeira, ela vai ficar muito mais limpa, vai sair muita sujeira. Ela tá pronta, eu vou pôr ela de volta. Quando a gente vai montar as mídias dentro do filtro, a gente tem que pensar em como a água anda dentro do filtro. Então nesse caso aqui, a água sobe por aqui, vem por aqui, onde eu vou pôr a minha primeira barreira, aquele filtro grosso, filtro mecânico, aqui. Então ele vai passar primeiro pela esponja, vai segurar um monte de sujeira, depois pelo cartucho, porque o cartucho também tem uma barreira física forte, que é a lã, só que ele tem o carvão. A água não pode chegar muito suja no carvão, porque ele não consegue fazer nada. Então a esponja antes do carvão, e aqui beleza. Normalmente a gente pede, os filtros não costumam vir com a mídia, mas a gente pede para você dar uma turbinada na sua filtragem e usar mídias cerâmicas. Isso aqui é a casinha da bactéria, mas ele é tão eficiente, porque ele é microporoso. Então dentro de cada casinha dessa aqui de bactéria, que a gente chama, né, de bactéria house, de mídia, de cerâmica, tem um monte de nome, vai ter milhões de bactérias. Elas são muito eficientes, mas só que tem que ficar meio limpo. Então você tem que tomar cuidado onde você vai colocar dentro do seu aquário. Nos filtros externos, normalmente a gente faz uma adaptação e coloca aqui atrás mesmo. Mas a gente vai conseguir manter elas limpas. Mas isso aqui é o que a gente tem que mais deixar limpo no nosso aquário, que são as mídias biológicas. As mídias a gente tem que também ter um cuidado para lavar, porque eu preciso lavar, porque eu não posso deixar isso aqui tudo sujo, encardido, porque a gente sabe que faz uma gosma, um limo em cima, a sujeira vai cobrindo tudo isso aqui. Mas eu também não posso lavar muito, porque aí eu vou perder muita bactéria. Então o que eu vou fazer? Lavar no meu baldinho d'água de TPA, vou lavando até ela ficar um pouco mais limpa. Mas normalmente nos canisters, nos filtros maiores, a gente vai conseguir deixar as mídias num lugar mais estratégico, onde elas vão ficar muito pouco sujas. Nos casos dos filtros assim, Hang-On, a gente acaba colocando aqui só para potencializar a mesma filtragem, porque a filtragem do cartucho e da esponja já são normalmente suficientes. A gente gosta de turbinar, mas até não precisaria. Aí nesse caso dos filtros externos, a gente vai pôr atrás, então a sujeira vai chegar primeiro nessas mídias e talvez elas fiquem um pouco sujas. É importante também, para facilitar a manutenção e a limpeza, usar essas bagzinhas. Por exemplo, essa aqui é a cerâmica da Xinyu, que é essa daqui.
que é nossa da Aquática. Ela já vem numa bag bonitinha, com zíper. Até se tiver muito sujo, o que você pode fazer é abrir o zíper, dispersar a mídia no baldinho, lavar essa, e aí pode lavar até na torneira, porque aí a gente vai perder só um pouquinho da biologia. Deixar direitinho, limpinho de novo essa bag, voltar aqui e colocar. Se você não tiver a bag, aí o que vai acontecer? Como você tiver que tirar as mídias daqui de dentro, vai estar tudo jogado aqui, você vai ter que tirar, virar e dar mais trabalho. Por isso que as bags são importantes, é legal quando já vem, mas se não, você pode adquirir no mercado as bags separadinhas e aí você usa, elas duram bastante, é uma boa aquisição aí pro aquário. Lavei tudo, aí tem uma dúvida que já apareceu aqui no canal várias vezes, lavei tudo, ai, mas eu posso deixar a mídia fora d'água? Não. Mas, gente, você vai ter que tirar daqui do filtro para pôr no balde, aí vai ficar fora d'água, mas não precisa ficar em pânico, é rapidinho, põe pra cá. É tudo rapidinho. Ah, mas aqui na água tá tudo bem. Também não tá tudo bem, porque a água aqui tá parada, não tem oxigenação, a gente tá perdendo bactéria. Por isso que a gente tem que fazer esse processo meio rápido, de toda a TPA, de toda a limpeza. Quanto mais tempo demorar, pior. Mas que nem eu falei, aquilo, a coisa do ganho. Quanto mais eu limpar, também melhora a bactéria. Então, a gente não precisa ficar desesperada, mas a gente tem que fazer isso com alguma eficiência. Lavei tudo, coloquei de volta, liguei completei o nível. A gente tem toda essa questão da água nova, da TPA, que se eu pegar uma água da torneira fria, com pH muito errado, com cloro, pôr no aquário e ligar tudo de novo, vou prejudicar as bactérias. Vão matar tudo? Não, mas eu vou prejudicar. Então a gente usa anticloro, a gente vê se a temperatura não está muito diferente, até para os peixes é importante, né? E a gente também usa aceleradores biológicos para repor um pouco disso, mas a gente tem que cuidar dessa água de reposição para não dar uns strikes no aquário. E é por isso que a gente nunca troca muita água, porque fica muito difícil da água nova estar nos mesmos parâmetros da água velha. Então normalmente a gente troca no máximo uns 30%, que assim a água não fica destoando muito. E claro, ela vai estar um pouco diferente da nova, mas é até bem-vindo, porque a água do aquário vai estar com todos os sais usados, assim, né? Os peixes absorvem algumas coisas da água, o pH vai estar mais baixo, porque a tendência dos aquários é cair o pH, e a água da torneira normalmente tem um pH um pouquinho maior, então a gente vai se beneficiar desse pH um pouquinho maior. Então vamos trocar em uns 30% de água, terminei tudo, monto e ligo novamente os equipamentos. Liguei os equipamentos, dei vida de novo pro meu sistema, tem oxigênio, tá tudo circulando, tá tudo bem. Coisas que a gente pode precisar fazer. Essa esponjinha aqui, que é o pré-filtro, a gente usa, os filtros da Max acompanham, é uma tecnologia desse filtro, para não puxar os peixinhos pequenos, para não puxar planta, protege a bomba de puxar alguma coisa que possa quebrá-la, então é interessante. Isso aqui também a gente lava do mesmo jeito que a esponja interna. Pode ter algum momento que essa bengalinha, ela tem uns extensores, né, que ela tá só curta, fique muito suja, aí você usa alguma coisa para limpar, porque fica feio. E parece que não, mas assim, também se ficar muito suja essas bengalas, você vai perceber que a água circula devagar. E lembra que eu falei que a gente tem que pensar em limpeza sempre que estiver atrapalhando a circulação. Então se você achar que seu filtro está muito fraco, tá muito devagar, talvez esteja tudo muito sujo, aí vale a pena a gente arriscar a limpeza para melhorar a circulação. Então são outras coisas que a gente pode ter que limpar também. Mas normalmente a gente vai só cuidar dessa parte mesmo, se a gente fizer isso com frequência não vai ficar muito sujo. E aí a gente já terminou a nossa manutenção do filtro, tudo bem. Aqui a gente pode usar removedores, tô tendo problema de nitrato, põe um removedor de nitrato. Tô tendo problemas de amônia, que é bem ruim, posso usar removedores de amônia. Uma outra coisa que acontece é, não encontrei o refil do meu filtro. Os refis dos filtros são marca específicos. Você tem que saber qual que é a marca do seu filtro, no caso a Max. Qual que é o modelo do seu filtro, no caso é o Max HF360. Aí eu tenho que comprar o refil do HF360 da Max. Não adianta comprar de outra marca, nada encaixa em nada. Talvez você dê uma sorte aí com o outro, mas de maneira geral cada marca tem seu refil certinho. Não achei o refil, vou me desesperar. Não. Às vezes acontece, tem produtos importados, o lojista não tinha, você não tem tempo de ir em outra loja. Você precisa de um refil? Não. Eu posso usar, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu sempre gosto de falar. É um produto da Sunsum, por exemplo, que é uma mídia com removedor de nitrato. Eu tenho ela com removedor de amônia, com removedor de nitrato, que é essa, como carvão, que é só um grande absorvente de substâncias químicas, então em vez de usar o carvão, você usa um desse. Na hora que você não achar um refil aí na sua região, você compra um desse, corta do tamanho que cabe aqui e tranquilo, a gente usa esses tipos de esponjas com removedores no lugar do refil. Como eu falei, tem um que é de carvão, que é pretinho, até a gente tem vários modelos. Você corta bonitinho do tamanho do refil, coloca aqui dentro e pronto. O cartucho é óbvio que é prático, é legal, ele encaixa aqui direitinho, mas também a gente não vai ficar sem o refil, porque não tem. A gente consegue usar várias coisas no lugar. Eu posso fazer um saquinho
com lã e com carvão dentro, né? Vende o carvão separado, então também não precisa sofrer com isso. Dá pra gente contornar isso tranquilamente. Basicamente isso é uma manutenção de um filtro. Como é feito no filtro interno? A mesma coisa, eu desligo tudo, limpo as coisas de dentro, limpo com água do aquário, devolvo tudo e monto o mais rápido do que eu conseguir. O mesmo acontece com cânisters, até trouxe um canister aqui, a gente tem um vídeo explicativo muito bem feito, com muita informação sobre isso, mas eu trouxe só pra gente falar disso aqui também. Por exemplo, você tem um canister, dentro do canister, olha o tamanho da filtragem de um canister, né, bem diferente. Eu tenho várias bandejas, normalmente o fluxo da água dos canisters vem de baixo para cima, então embaixo eu vou colocar as coisas que seguram a sujeira, que é lã, esponjas, e eu vou subindo, no meio eu ponho carvão, que é uma água um pouco melhor, mais limpa, e por último eu ponho as mídias, porque a água mais limpa vai estar aqui, eu sujo menos a mídia, que é o que a gente quer, então ele faz a circulação perfeita mesmo. Por isso que os canisters são eficientes, porque além de serem pressurizados, né, trabalharem com uma pressão maior, eles obedecem essa ordem da filtragem. Ele vai passar primeiro no primeiro andar, então você põe as coisas que seguram a sujeira. No segundo andar eu coloco removedores de carvão, removedor de nitrato, de silicato, que eu precisar. E por último as mídias, que vão fazer a biologia, que vão deixar nossa água boa e saudável para os peixes. Aí no canister, por exemplo, a gente nem tem umas facilidades. Ele tem essa engate das mangueiras, eu não preciso nem tirar. Eu só vou, assim tá fechado, né? Assim ele ia estar trabalhando, desliguei da tomada, eu abro essa válvula aqui, ele trava a entrada e a saída de água. Eu posso tirar esse binóculo e fico com o canister livre para trabalhar a manutenção. As mangueiras ficam lá no aquário. Então é até fácil nesse ponto. Eu abro ele, tiro as bandejas, procedo da mesma forma. O que é lã, eu vou jogar fora. O que é esponja, eu vou lavar com água do aquário, deixar limpinho e pôr de volta. Vou pôr a lã nova de volta. Carvão, se já não tá bom, jogo fora e ponho um novo. As mídias, só limpo se for necessário. Tá sujo, eu limpo. Se não tá sujo, não mexe. E fecho tudo de novo e boto o canister para rodar, né, o aquário para funcionar. Então é simples, a gente não pode ficar com muito medo também. Ai, vou perder as bactérias. Vai perder as bactérias, mas a gente fazendo isso rápido, fazendo com esse conceito, o principal daqui é usar o baldinho da manutenção. Gente, não é o balde de produto de limpeza, não é o que você usa para limpar a casa, não pode ter álcool, removedor, cândida, nada aqui. É o balde do aquário. Aí eu usei um baldinho limpinho, que não tem produto de limpeza, consegui fazer. Basicamente é isso, né? Salva as proporções aí dos tamanhos dos filtros, mas acho que com essas dicas vocês vão conseguir fazer de uma maneira bem eficiente. E claro, se você puder usar um acelerador biológico, né? Um biodigest, um acelerador, um denitrol, um produto com bactérias vivas para repor o que a gente vai perder, é o melhor dos mundos, sempre é. A gente fala muito aqui disso de a gente usar os aceleradores, eles são benéficos para os aquários, ajudam muito, mas se não der, fazendo mais rápido e seguindo essas dicasinhas aqui, você vai ter bastante sucesso. Se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer saber mais ou outros assuntos, escreve aqui também, que ajuda a gente bastante com o canal. Continuem seguindo e até a próxima!